Oi pessoal, meu nome é Ana e esse é o canal Vagando Entre Estantes. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a série Os Bridgertons. É uma série de romance de época, escrita pela Julia Quinn e publicada no Brasil pela editora Arqueiro. Uma característica dessa série é que cada livro tem uma relação com alguma história conhecida. Os Bridgertons é uma família enorme, com 8 filhos, e cada volume da série vai tratar de uma história do romance de um desses filhos. Vou falar um pouquinho sobre cada um dos livros. O primeiro livro é da filha mais velha, a Daphne. Ela conhece o Duque de Hastings, Simon Basset. A história deles lembra bastante o enredo de Orgulho e Preconceito. Então, aquele casal que começa meio sem interesse, e aí depois eles vão se entendendo, e aí um quer e depois o outro não quer. É uma parte que eu acho muito divertida nesse tipo de história. Eles têm química, a história é muito divertida. Os personagens têm personalidades bem fortes. O livro foca sempre, cada livro vai focar sempre no casal. Mas lógico que tem a participação de vários outros personagens. Não fica só nos personagens principais. Você conhece a mãe deles, a mãe dos Bridgertons, a Hilária. Esse é o primeiro livro. Foi um dos que eu mais gostei, mas não é o meu preferido. Vou mostrar ainda outros. Esse livro 2 é o meu preferido. É do irmão mais velho, o Anthony. O Anthony, ele conhece essa moça chamada Kate. É uma menina meio bem decidida, é uma moça bem decidida, ela sabe o que ela quer. E aí eles se odeiam no começo, eles brigam mais do que tudo no mundo. Isso lembra da Megera Domada, uma peça de Shakespeare. É um enredo muito usado para outras adaptações. Esse é muito divertido, eles brigam. O Anthony é muito legal também. Ele é um cara legal, ele é responsável, ele é aquele que vai herdar o título dos Bridgerton. Ele é um visconde, ele herdou esse título do pai. E ele também herdou alguns medos. E ele tem uns traumas meio loucos, assim, esquisitos. E isso meio que faz ele se aproximar da Kate. Esse é o livro que eu mais gostei, é o livro mais divertido de todos. O terceiro livro é Um Perfeito Cavalheiro. Ele conta a história do Benedict e Sophie. Essa história lembra o enredo da Cinderela. A Sofia, ela era uma mocinha, o pai dela casou de novo, e aí a madrasta dela, quando o pai dela morreu, a madrasta tomou conta de tudo com suas filhas. Antes dela debutar, o pai dela morreu, e então ela não pôde debutar na alta sociedade. O sonho dela era conhecer aquelas festas. E aí um dia, ela descobre um vestido que foi da mãe dela, e aí ela chega na festa, é uma festa com máscaras, festa fantasia, e todo mundo usa máscara. E aí o Benedict conhece ela, mas ele não sabe quem ela é. Eu achei uma história fofinha, não é o meu preferido. Quem gosta do enredo da Cinderela é uma boa versão. O quarto livro é o meu segundo preferido. É Os Segredos de Colin Bridgerton. O Colin. E a segunda personagem era uma personagem que aparecia desde o começo da história, que eu gostava muito dela, que é a Penélope. Eu meio que me identifiquei com a Penélope, porque ela era aquela garota gordinha, as pessoas não davam nada por ela, ela era meio que escanteada, muito culpa da mãe dela. Nesse caso eu não me identifico, minha mãe não tem culpa de eu ser introvertida, mas a mãe dela tem culpa porque ela debutou muito cedo, bem antes do normal, se eu não me engano, seria entre 15 e 16 anos, e a mãe dela fez ela debutar com 14. E aí ela era muito nova, ainda cheia de espinha na cara. Ela ficava com vergonha, a mãe dela colocava uns vestidos escandalosos que deixavam ela muito mais gorda do que ela realmente era. E naquela época isso era considerado feio, ser gorda. Hoje em dia a gente sofre um certo preconceito por ser gorda. E a bichinha ficava triste, e aí ela vai crescendo. Nesse livro ela já tá bem mais velha. Ela já é considerada uma solteirona. Eu gosto dela porque ela vai crescendo ao longo das histórias. Você vê que ela vai mudando. Nesse livro o foco maior é nela, porque ela era uma personagem secundária, ela era amiga de outras personagens. E nesse, um dos focos do livro é ela. E aí você vê que ela é uma pessoa muito mais forte, muito mais segura de si. O outro lado, o outro personagem é o Colin. Eu sempre achei que ele desde o começo, ele e a Penélope rolava uma coisa diferente entre eles. Eles eram amigos, mas o Colin meio que falava com ela por pena. Mas ele era legal com ela, e ele conversava com ela, eles se consideravam amigos. Nesse livro a gente conhece um pouco mais dele, o Colin como pessoa. Não o que as pessoas falam dele, mas aí a gente conhece o Colin como ele é realmente. E as noias dele, as loucuras que passam pela cabeça dele. Eu acho legal. Cada um tem seus próprios problemas pessoais e as histórias meio que se encontram. E esse é o meu segundo livro preferido. Eu acredito que o enredo lembra muito a história do Patinho Feio. De certa forma, tanto pra Penélope, porque ela era a menina feia, considerada feia por ser gordinha e fora do padrão. E aí ela se encontra depois. E o próprio Colin. Ele mudou também ao longo do tempo. O quinto livro, Para Sir Philip com Amor, é a história da Heloise.
Ela é a filha depois da Daphne e o Sir Philip, eles se correspondem por carta. E aí um dia eles resolvem se conhecer. Heloise já era considerada, assim como sua amiga Penélope, uma solteirona. Ela já estava perto dos 26 anos e ainda não tinha casado. E ela ficava naquela, mas eu não quero me casar. Pra que me casar? Isso eu gostei muito dela. Pra que casar? Eu sou uma pessoa feliz porque eu sou solteirona, vou cuidar dos meus sobrinhos. Naquela época era meio que você podia fazer sendo uma moça da alta sociedade, né? Você não tinha muito o que fazer. Mas ela gostava disso e pra ela tava muito bem do jeito que tava. Ela não precisava casar por dinheiro, ela não precisava... E já que ela não tinha encontrado o amor dela, pra quê? Pra que casar forçada? Eu comparei um pouco essa história com a Bela e a Fera, porque o Sir Philip é um cara do interior, apesar ele ter um título de nobreza, ele é dono da fazenda dele, então ele administra a fazenda, ele é um cara mais grosso, mais rígido, faz parte da personalidade dele. O 6º livro é O Conde Enfeitiçado. Francesca se casou com um conde, então ela foi pra Escócia morar e fica distante da família. Ela é mencionada, mas ela quase não aparece nos outros livros. Nesse livro é a história dela. É um livro que eu não gostei tanto, eu achei... Não foi ruim, mas é um livro passável. Eu também não encontrei qual a história de fundo, né? Qual o enredo que me lembra a outra história. Não me lembrou nenhuma. Se alguém souber, por favor, deixa lá nos comentários. O 7º livro foi o que eu li mais recentemente. Eu terminei, acho que mês passado, de ler. Um Beijo Inesquecível. É o livro da Hyacinth. Era um dos mais esperados por mim. Eu gostei muito de... Eu esperei muito pelo do Colin e da Penélope, porque eu adorei a Penélope. Mas o da Hyacinth era um dos mais esperados. Eu sabia que seria lá pro final, porque a Hyacinth é a filha mais nova. É um nome um pouco diferente, mas ela é uma personagem diferente. Eu gosto muito dela. Na época ela era considerada esquisita, excêntrica, doida. Mas ela tem uma personalidade muito forte. Eu acho que dos irmãos Bridgerton, ela é que tem a personalidade mais forte. E foi isso que eu mais gostei nela. Ela é decidida e ela fala o que pensa e ela não vai ficar agradando ninguém. Ela realmente não tá muito preocupada. Acho que a maioria das irmãs ali, ela não tava muito preocupada em se casar. Hyacinth, ela é amiga de Lady Dunbury. É uma senhora que ela tá desde o começo da história e ela também é muito conhecida pela sua sinceridade, por dizer na lata o que pensa. E aí ela conhece Gareth, o neto de Lady Dunbury. Aí as coisas começam a acontecer. O 3º que eu mais gosto é esse, O Beijo Inesquecível. Eu não consegui comparar com nenhuma outra história que eu tenha lido, nenhum outro enredo. Se alguém souber também, por favor, comente lá embaixo. O 8º livro eu ainda não li. É A Caminho do Altar, se eu não me engano ele foi lançado esse ano. É do último filho, o Gregory. Eu não li ainda a história, então não sei, não poderia comparar com nenhuma outra. Eu vou ler depois, talvez eu faça resenha sobre ele, faça um vídeo pra completar esse aqui. O último livro, Arqueiro, deve lançar no final desse ano, começo do ano que vem. O último livro conta a história de todo mundo, da família toda, como eles estão vários anos depois que termina a última história, como é que tá todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma série muito legal, eu adoro. Recomendo pra quem gosta de romance de época. E apesar dos temas meio clichês, mas o modo como a Julia Quinn conta a história é muito diferente, é muito dela. Então isso faz os livros serem um pouco diferentes do que os outros. Quem gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal. Conheçam também meu blog, Vagando Entre Estantes. Boas leituras e até a próxima!